Fuck My Brain. Antes de começar um programa, veja só o que aconteceu nessa conversa. A terapia com cavalos, uma matéria da Forbes. É arma contra a depressão. Método com equinos pode proporcionar ao paciente até 2.200 estímulos. Os equinos, eles se comportam e eles têm um comportamento social muito parecido com o do ser humano. E os cavalos vão interagindo e nós vamos mediando para a pessoa olhar para o que está acontecendo e começar a ter os insights. Eu queria, na verdade, você vai concordar comigo, que a gente tivesse trazido um cavalo no estúdio. Não, melhor, eu poderia estar em cima do cavalo. Isso ia ser fenomenal, minha amiga. Agora, você está dizendo pra gente louco, né? que eu consigo pegar um trauma, pegar uma vivência, pegar esse momento onde a pessoa está com depressão, tomando remédio até a tampa e enfim, né, muito perdido, não sei o que lá, e trabalhar com os cavalos e sair dessa situação. Demorou na história aqui do Brasil pra gente entender que o animal nos ajudaria em termos de saúde mental, não só pelo viés da montaria. Natália gosta sempre de descobrir facetas minhas, Não, que ela Marina, fala que eu tenho coisa mais bizarra. Eu já toquei gado com o rei do gado. Que bonito isso já. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente para começar. Feliz 2025, primeiro programa do ano da F My Brain. E que delícia, porque é 2025 e a gente continua por aqui trazendo aqueles temas que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E quero lembrar a você que está assistindo aqui no YouTube, ouvindo em qualquer plataforma possível e imaginável, que você está assistindo e ouvindo o melhor podcast do Brasil na categoria autoajuda e autocuidado, eleito no fim do ano passado, quer dizer, agora tá quentinho ainda, fomos eleitos por vocês que votaram muito no prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Tá aqui o nosso super troféu, vou fazer aqui na câmera fechada, nosso super microfone. Então somos o melhor podcast de autoajuda e autocuidado e não é por pouca coisa, porque aqui a gente tem muito carinho com o que a gente faz na F My Brain, o conhecimento é descomplicado. E vamos abrir 2025 com aquele tema gostoso pra caraca, gente. Quem não gosta? Vamos falar de cavalos, atenção! Conexão Animal, o poder de cura dos cavalos. Fuck My Brain. E para falar desse tema super gostoso, a gente trouxe a Júlia Policastro. Ela é terapeuta ocupacional, graduada pela USP e pós-graduada em saúde mental, também pela USP. Ela é sócia fundadora e docente da ABRE, Associação Brasileira de Reabilitação Equestre, uma instituição educacional que dá formação em terapias e aprendizagem assistidas com equinos há 8 anos. Com qualificações nacionais e internacionais, a Júlia é referência nesse tipo de trabalho no Brasil, realizando mentoria e supervisão técnica para profissionais da área da saúde mental. Júlia, que delícia ter aqui com você conosco. Seja bem-vinda. Ainda mais assim, num podcast premiadíssimo como esse. Que orgulho. Maravilhoso, que honra estar aqui. Tô me sentindo assim, ó, o máximo. Ainda mais poder falar da minha paixão, da minha história e contribuir de alguma forma para que as pessoas entendam o poder transformador dessa interação, dessa parceria com os cavalos. Maravilhoso. E a gente vai falar muito, porque assim, gente, saúde mental com cavalo, não é apenas a questão motora, cognitiva, não. Vamos lá. Muita coisa pra gente conversar. Mas quem tá aqui? As premiadas! Eu, Marina Machado, e maravilhosa Natália Mestre. Eu sou uma pessoa que ainda sigo aqui na minha formação como filósofa. Somos especialistas em comportamento humano. Muita alegria de estar aqui à frente da F My Brain, vai fazer 2 anos, né, Nath? Tudo bom? Oi, minha amiga. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Feliz 2025, que seja um ano aí maravilhoso para todo mundo. Ainda seguimos agradecendo esse prêmio maravilhoso que você votou, então muito obrigada. E é isso, e seja muito bem-vinda, vai ser um programa maravilhoso. Eu queria, na verdade,
Você vai concordar comigo que a gente tivesse trazido um cavalo no estúdio. Não, melhor, eu poderia estar em cima do cavalo. Isso ia ser fenomenal, Seria minha ser amiga. fenomenal. Isso ia ser um novo ano. O problema entendeu? do Marcelo Já e do pensou? Rafa de captação de áudio e Não, vídeo. 2025 ia começar já, Assim, assim. pra cima, né? Que Tá bom. podcast trouxe um cavalo no estúdio? Ainda nenhum. Faria jus Aí ao que tem nosso uma prêmio. girafa e um astronauta, também é legal. É, mas eu queria, Tá tudo no certo. mínimo, um pônei. A gente vai falar sobre isso. Eu Tá acho bom, que vamos é chegar lá, legal. vamos chegar lá. É. Eu só quero deixar que foi o Marcelo que não deixou. Que impediu. Que impediu. Ok, não façam sei por quê. reclamações. O pônei tá amarrado lá embaixo, tá, gente? Mas Ah, é já isso. sei. Marcelo não deixou subir. Hashtag libera Marcelo. Boa. Isso. Boa. Libera Marcelo. Ai, tá. Gente, Pode eu ter quero uma começar. conotação muito maior o Libera Marcelo. Eu tô falando não libera nunca, é uma coisa, presa, dentro do armário, horrorosa. Mas enfim, deixa eu falar um negócio porque é importante, antes da gente começar o papo pra valer, porque tem muita coisa legal. Queremos convidar você a nos acompanhar nas nossas redes. Atenção, YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. Estamos no Deezer, Google Podcast, estamos em todos os lugares, assim, Estação Espacial Internacional, Submarino, onde tem internet, tá pegando, tipo, Mercúrio, Saturno, tá tudo valendo, pode ter um pouquinho de atraso, mas enfim, a gente tá se comunicando. E a gente também está no Instagram, e atenção ao Instagram, porque @fmy.brain. Vamos falar do clube de assinatura rapidinho, porque se você quer fazer parte do nosso clube de assinatura, você vai ter facilidades. Você poderia ter enviado perguntas para os nossos convidados, porque você vai saber no clube de assinatura quem vai participar do nosso programa. Aí você pode mandar pergunta, receber resposta. E vai concorrer também aqui, Natália Mestre. Tcharam! Olha ela aqui de novo em 2025. Sempre o quê, minha amiga? Maravilhosa! Esse bordão vai seguir por mais um ano. Só quero deixar aqui combinado com vocês. E é assim, ó, não adianta, virou ano, reclamações o quê? Velhas. Ah, eu não ganho, eu quero uma caneca de vocês. Como que faz? Então, se inscreve e cruza os dedos, quem sabe você não é sorteado, né, amiga? Muito bem. Queremos ver se você quer camisetas também. A gente tem que começar a fazer isso, né, gente? Mas vamos lá para começar essa história, porque é o seguinte. Tem dados aqui bem interessantes, né? Para os brasileiros, ansiedade é a palavra que melhor definiu o ano passado, de 2024, como mostrou uma pesquisa do Instituto Ideia e do Pinion App. Me identifico. Ansiedade. Depressão. No Brasil, dados recentes da Organização Mundial da Saúde revelam que cerca de 5,8% da população, o que significa 11,7 milhões de brasileiros, sofrem da condição de depressão. E aí, quando a gente está falando das técnicas, e a gente fala muito aqui na FMyBrain, de todas as ferramentas possíveis e imagináveis para ajudar que todos nós possamos ter uma saúde mental, um bem-estar maior, enfim, é interessante porque sempre acaba sendo uma mudança de comportamento e, às vezes, um apoio medicamentoso dentro do espectro do que é possível. Mas eu fico tão feliz em dizer que também temos uma questão, né, terapia equina. Então eu vou dar a definição que eu achei e aí eu quero que você me fale. Tá. Ajuda o indivíduo a construir autoconfiança, autoeficiência, comunicação, confiança, controle de impulsos, habilidades sociais e outras áreas. Por que que o cavalo consegue... Primeiro, como que o cavalo nos ajuda? Como o cavalo chegou, né? Ele até não aqui? fala. O que que o cavalo faz? Essa pergunta é muito legal, porque ao longo da história, principalmente aqui no Brasil, né, nem sempre a gente teve o cavalo, ou os equinos de forma geral, não só o cavalo, os nossos amigos orelhudos, burros, mulas, Eles são muito os fofos. piticos, os pôneis, né? A gente nunca demorou na história aqui do Brasil para a gente entender que o animal nos ajudaria em termos de saúde mental, não só pelo viés da montaria, né? Porque a gente tem muito forte ainda essa relação com o cavalo da montaria, da reabilitação física, né? Então, quando a gente fala em intervenções terapêuticas com os cavalos, a gente pensa em ecoterapia, outras coisas vêm na mente, né? A gente visualiza pessoas com deficiência, mas e aí? E a saúde mental? Como que é isso nesse contexto com esses animais? E aí a gente foi entendendo aqui no Brasil, isso chegou um pouquinho depois pra gente, que essa interação do chão, ela é muito importante. Por quê? Os equinos, eles se comportam e eles têm um comportamento social muito parecido com o do ser humano. As pessoas não sabem disso.
E a questão da linguagem também, porque nós, seres humanos, né, temos a questão da linguagem escrita, da linguagem verbal, linguagem falada. E os equinos não têm essa linguagem. É tudo por meio de uma linguagem do gestual, né? Então, o estar com eles, o experienciar, né, ter experiências nessa interação, ajuda a gente a dar um passinho um pouquinho atrás, né? Quando você fala de ansiedade, depressão, né, que isso é um dos maiores, eu acho que, não só no Brasil, né, Marina, mas no mundo, né? Essa questão é muito preocupante. Já foi lá atrás, o maior pico era problemas com hipertensão, AVC. Hoje em dia, é isso. Sim. Questões de saúde mental, ansiedade e depressão. A terapia com cavalos, uma matéria da Forbes. É arma contra a depressão. Método com equinos pode proporcionar ao paciente até 2.200 estímulos por sessão. A ecoterapia pode ser qualquer idade. A recuperação se dá por meio do estímulo motor afetivo capaz de melhorar tanto a coordenação e o equilíbrio, quanto o bem-estar, a memória e o humor, e contribuir para a erradicação de pensamentos ruins, proporcionando autoestima e confiança para o paciente. Eu ainda quero trazer outros trechos dessa matéria, porque eu achei super legal a própria Forbes publicar algo assim. Só que atenção que você que está ouvindo na Estação Espacial Internacional, vou pedir para você dar uma passadinha no YouTube, porque a gente vai colocar umas imagens aqui e aproveitar um pouco para você, ainda nessa fala do que o cavalo faz, poder falar para a gente como é que é essa interação, porque eu estou do lado do cavalo e o que está acontecendo. Aqui tem uma foto, 2 fotos lindas, né, que ela estava, mas aqui tem algumas imagens. Então, fala um pouquinho para a gente. Então, essas imagens trazem justamente o que eu estava falando, dessa interação que ela acontece do chão, usando outras metodologias, que não, por exemplo, a ecoterapia é uma metodologia para pessoas com deficiência, basicamente para reabilitação física, vamos colocar assim, resumão, né? E outros modelos, como a psicoterapia assistida com cavalos, a aprendizagem experiencial com cavalos, traz muito esses modelos de interação do chão, onde é uma oportunidade única, onde nós conseguimos, né, os clientes, no caso, que estão aí, projetar, externalizar questões que estão ali, às vezes, no inconsciente, no subconsciente, fazendo, experienciando. E o cavalo, ele dá um feedback genuíno o tempo todo. Porque ele não é o ser humano, ele não tá ali julgando, ele não tá ali falando assim, puta, isso aqui que ela tá contando da história dela não tem nada a ver, ou como assim, ela nunca falou sobre isso, guardou só pra... A gente fica o tempo todo julgando, mesmo quem é terapeuta, a gente precisa tomar um cuidado nessa coisa da transferência, da contra-transferência, do julgar. Então o cliente, quando ele se vê ali com um bicho que tá nessa interação genuinamente, no ali e no agora, ele não tá pensando assim, putz, será quanto tempo vai durar essa sessão? Será que essa pessoa vai ficar aqui quanto tempo? Ou, cara, isso que ela tá fazendo, o que ela tá trazendo não faz o menor sentido. Não. Ele interage com o que está acontecendo no ali e agora, e por meio da mediação do terapeuta, a gente consegue ajudando o cliente, o paciente, a externalizar coisas que de uma forma tranquila, porque isso é um contexto totalmente diferenciado. Eu não estou sentada num divã ou numa cadeira, ou até mesmo no online, né? Porque hoje em dia a terapia é muito online, contando uma coisa. Eu não estou contando, eu estou vivendo a minha história, ou um capítulo da minha história, porque uma das metodologias trabalha muito em cima da terapia narrativa. Então, eu estou contando um pedaço da minha história, eu estou revivendo aquele pedaço de uma forma diferente, mas a partir de uma outra perspectiva, né? Como se a pessoa enxergasse a história dela acontecendo diante dela, nessa interação com os cavalos. E os cavalos vão interagindo e nós vamos mediando para a pessoa olhar para o que está acontecendo e começar a ter os insights, começar a entender por que a história dela acontece cozido, por que acontece assado, mas em nenhum momento nesses métodos de psicoterapia assistida com cavalos ou da aprendizagem experiencial com cavalos, nesses modelos que eu tenho formação e que tem outros profissionais no Brasil aplicando, a gente
ler aquilo e falar, olha, você precisa fazer cozido, você precisa fazer assado. A gente não interpreta, porque tem muitos modelos que são interpretativos, métodos que interpretam. Fala assim, olha, aconteceu tal coisa, por que você tá cozido, ou porque você é assado, ou porque sua história... Não. Ali é a pessoa olhando para o que está acontecendo e ela significando. Ela interpretando. Nós, terapeutas, a gente só vai apoiando esse processo. Só tá piorando a situação da Natália, porque a Natália quer cada vez mais o pônei aqui dentro. Não, o pônei eu já teria muito menos ansiosa se o pônei estivesse no estúdio. Só quero deixar isso claro. Eu queria que a gente pegasse exatamente, assim, queria entender mesmo como que uma prática com um cavalo poderia beneficiar, por exemplo, a mim na questão da ansiedade, né? Então, sou hiper ansiosa, acho que os ouvintes... alguém não ser ansioso hoje em dia, né? Olha, tem níveis, eu entendo eu tenho isso. bastante, eu falo muito do torresmo, porque eu olho ele e até ele é ansioso, coitado. Então, assim, eu realmente sei que você e o animal têm lá uma relação onde as ansiedades se passam, sabe? Acho que eu e o torresmo tem que fazer terapia de cavalo. E se eu, por exemplo, procurasse você pra fazer, como que seria? Assim, a gente vai aonde? Como que acontece? Queria entrar nessa experiência para que todo mundo pudesse entrar também com a gente. Eu queria dar um passinho atrás. Você falou assim, como que a gente chega, né, até isso? Como que a gente pode experimentar isso, né? Como que a gente vive isso? Tem uma coisa que é assim, o ambiente onde está o animal, o cavalo ou qualquer um outro da família, né, dos equinos, é um ambiente em meio à natureza. Sim. Dificilmente você vai encontrar no estúdio. Acho que é o melhor exemplo. Acho que é. Eu não ia falar nada, mas já que ela falou, né? Então, o contexto já é um setting totalmente diferente. Sim. E nós, seres humanos, tem uma teoria, não sei se vocês já ouviram alguma vez, que é a teoria da biofilia. Que diz que, e para mim faz muito sentido, o ser humano, ele tem inerente nele uma necessidade de estar em contato com o que é vivo. Com os animais e com a natureza. Quando a gente se desconecta muito disso, a tendência é que a gente se desconecte da gente mesmo, né? Então, só do fato da gente estar num ambiente, né? E aí não tô nem ainda, antes de chegar na interação mediada ali, né? Terapia assistida ali com os animais, com os cavalos. Só esse contexto já ajuda muito, porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu nasci e cresci em São Paulo, mas sempre tive um contato com os cavalos, né? Comecei a montar com 5 anos de idade, enfim. Eu tenho uma história prévia com os cavalos, mas sempre morei, agora não mais, mas sempre morei em São Paulo, capital. E eu acho que quem, né, tá aí assistindo a gente, vai entender que quem mora nas cidades grandes, a hora que a gente dá uma pausa, vai num parque, vai num jardim, tem uma sensação diferente. Você fala assim, nossa, cara, eu tava precisando disso. Quem nunca? Sim, o tempo parece passar diferente, né? Exatamente. Porque a gente tem intrínseco isso na gente. E aí, na pandemia, onde a gente teve um boom aí, de questões de saúde mental e as coisas estão ainda se desdobrando, né? A gente ficou privado disso. As pessoas que tinham animais dentro de casa sofreram muito menos. Sim. Muito menos. Né? Não sei como os animais ficaram, mas não fizeram nenhum estudo disso. Mas sofreram muito menos, porque a gente precisa disso. E o cavalo, ele é um animal que ele vive em grupo da mesma espécie, que nem a gente. Então, se a gente priva o cavalo de estar em contato, né, de ter esse convívio social com os mesmos, com os seus pares da mesma espécie, ele também entra em sofrimento. Assim como a gente, né, que sofreu muito disso na pandemia. E aí vem ansiedade, depressão, quem já tinha negócio foi ladeira abaixo, né? Então, assim, antes de chegar na sessão, né, propriamente dito, a gente tem que ter esse entendimento, assim, sabe? De que esse contexto, ele já é muito benéfico para nós, seres humanos,
né? E aí tem outros estudos sendo feitos do campo eletromagnético do cavalo, enfim, de outras coisas também que corroboram com esse raciocínio, assim, um pouco. E aí, no Vamos Ver, cheguei lá, Júlia, tô com uma questão muito importante de ansiedade. Quero olhar para isso, quero me cuidar, tal. Então, o que acontece? Eu proporciono experiências, não é que você vai ficar assim comigo, vou ter que vir uma vez por semana aqui. Não, não é isso. E, inclusive, se eu achar que você precisa de terapia, eu vou falar assim, olha, acho que vamos fazer também um acompanhamento terapêutico. E tem outros profissionais que fazem a psicoterapia mesmo com cavalos, que é um acompanhamento mais próximo, né? E aí, dentro dessa experiência, a minha pergunta, assim, eu sempre conto um pouquinho do modelo que eu uso, que é o ART, que chama Arenas for Change, que é a pista, o picadeiro para a mudança. Porque é ali onde as coisas acontecem. E quando as histórias, porque se tratam de histórias, né? Eu falo para as pessoas, é como se a gente vivesse um Netflix da vida. Você veio aqui para contar um episódio da tua vida. Que episódio você vai contar hoje? Se você tivesse que me contar um capítulo da tua vida, qual seria? E normalmente o que já sai de bate-pronto, normalmente é o que tá pegando. Claro. Né? Mas eu quero mapear isso, porque para você, o todo dia, pra gente, eu nunca fizemos. Então, a Nath entrou junto no picadeiro. O cavalo, mais de um cavalo vai estar ali. E ela vai falar, é isso? Como é que é na prática, o que acontece? Antes dela falar, ela vai me contar qual que é esse episódio, qual que é esse capítulo. O que te trouxe aqui? O que E tá aí eu vou trabalhando? falar assim, legal, Nádia, aí eu vou falar pra ela assim, você me trouxe esse capítulo, tem esses personagens, acontece num dado lugar, é no passado, é no presente, tal, e eu vou convidar ela pra olhar os cavalos que estão soltos na pista, na arena ou em algum outro espaço circunscrito, né? Começa muito assim, porque os cavalos, eles nos dão uma oportunidade única de viver aquela história de novo, aquele capítulo de novo. Então a gente vai olhar para isso. E aí quando eu convido, falo assim, então vamos olhar aqui para esse capítulo junto com os animais. E uma coisa muito legal, e o que dá essa profundidade, os clientes sempre trazem isso, é o fato dos cavalos estarem livres para interagir. Não tem uma pessoa que vai lá, vai pegar um cavalo, vai trazer, agora você vai interagir com esse bicho. Não, eles estão soltos, lógico, num ambiente circunscrito, Sim. mas eles estão soltos e livres para interagirem da forma que quiserem, inclusive entre eles e com a gente. Isso a gente está falando de um atendimento individual, mas inclusive pode ser um grupo, pode ser uma equipe de uma empresa que vai ali desenvolver ou trabalhar alguma habilidade, alguma coisa. E aí, dentro daquilo, daquele trecho, vamos supor que ela me trouxe, Júlia, eu lembrei de uma coisa aqui que eu vivi, ela contou lá aquela história, vamos ver essa história junto com os cavalos? E aí ela vai começar a enxergar, inclusive, os personagens do capítulo que ela trouxe ali, acontecendo, no ali e no agora. É como uma constelação? Não. A constelação, ela é uma intervenção sistêmica. Então, ela pensa muito na ancestralidade, mistura outras coisas, assim, essa questão energética. E como ela não foi reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, eu sou uma pessoa que uso muito da prática baseada em evidência. Eu sou aquela pessoa meio... Caxias no sentido, assim, bom da palavra, né? Eu gosto de usar modelos que já são reconhecidos cientificamente. Não, tudo bem, eu não quero algum tirar a respaldo. gente da narrativa. Não é isso. Mas, assim, muitas pessoas... Essa pergunta que você está fazendo, muitas pessoas me fazem... É porque você falou da representação. É que eu quero muito entrar na arena e entender o que acontece. Porque eu tô com ansiedade, eu tenho crise de uma ansiedade. Projeção. É uma projeção. Você vai projetar a tua história no que está acontecendo ali na arena. Provavelmente eu consiga olhar um cavalo, vamos supor, e ver que ele tá ansioso também, vamos supor, assim. Vamos supor, você me trouxe um episódio. Falei assim, Júlia, eu vivi essa história, essa semana que aconteceu essa história, eu vivi isso piorou meu quadro de ansiedade, eu tô tentando entender como que eu vou sair disso, que estratégias eu uso pra isso, eu estou ficando muito mal, enfim. Aí você me contou.
que você passou essa experiência com fulano, com Beltrano, você estava aonde, num contexto... Vamos, por exemplo, trazer um Aí contexto, você fala sei lá, assim falo pra você, Júlia, eu tive que fazer uma apresentação muito importante na empresa e isso desencadeou muito a minha ansiedade, eu travei quando fui apresentar. Vamos dar um exemplo, aí eu conto isso pra você. Muito bem, aí a gente vai chegar lá e a gente vai falar assim, bom, quem que tava com você nessa apresentação? Tava fulano, foi cozido, foi assado, eu me senti... Então, aqui a Arena hoje vai ser o seu auditório, vai ser a história que você viveu. E automaticamente, quando eu convido o cliente para olhar o que está acontecendo na Arena, isso antes de entrar, tá? Só estou observando. O cliente já começa a identificar, putz, aquele cavalo parece eu, ele tá se comportando. Então, assim, é uma oportunidade de você automaticamente projetar ali no que está acontecendo no ali, no agora, e identificando quem são aqueles personagens. Putz, aquele ali parece eu. Cara, aquele tá parecendo um cara que tava lá naquele dia, que inclusive não tive uma experiência muito boa com ele, que piorou a minha questão toda lá. Ele tá parecendo... E elementos, inclusive, que não estão vivos, tipo um cone, uma cerca, a própria areia da pista, as pessoas vão nomeando as coisas. E aí, nessa interação que é livre, porque não tem ninguém mandando nos carros, olha, você vai até ali e interage de tal jeito, não, as coisas estão acontecendo e você tá lendo aquela história o tempo todo, porque o terapeuta vai te perguntar, olha, aconteceu daquele cavalo que você falou que parece você, então eu já vou nomear como você, aconteceu de você se distanciar muito dali onde estava a plateia. Por que isso aconteceu? E aí você para pensar na situação. É como se você estivesse vivendo a tua história naquele momento, só que vendo como se fosse fora do teu corpo. E aí, num dado momento, eu convido você para entrar na arena e participar daquilo. Então, é muito baseado, por exemplo, na terapia narrativa e na teoria da aprendizagem experiencial do David Kolbe, que diz que, né, e isso está muito ligado às estratégias na área da saúde mental. Nós somos um ser, uma espécie, onde os nossos sistemas sensoriais, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente não sente só no tato, né, mas todos os sentidos, inclusive o se movimentar, ativa o nosso sistema proprioceptivo, que é o sensorial. Então, é um convite para interagir de forma totalmente sensorial, que é uma das questões da teoria da aprendizagem experiencial, que é o quê? Você vive aquilo no corpo, né? Depois você pensa sobre aquilo que aconteceu e, se você quiser, você age sobre aquilo de novo. Aí sim você tem um aprendizado genuíno. Então, as pessoas que saem das experiências com os cavalos, primeiro genuíno no sentido assim, eles brincam com o Júlia, você mandou o cavalo fazer aquilo, porque não é possível, né? Não, é tudo uma projeção sua. E tudo que você tá achando ali, que você tá observando ali, que você tá externalizando, já estava aqui dentro. É interessante porque quem gosta um pouquinho de cavalo, talvez já tenha até ouvido. O cavalo percebe se você tá com medo de montá-lo, né? Então, e samba na sua cabeça também, se ele perceber que você não tem, né, estrutura para estar ali. Então, a forma como você chega no cavalo já é muito interessante na resposta que ele dá para você. Não, ele lê tudo. O batimento cardíaco. O cavalo é muito incrível. Ele é um dos animais mais perceptivos que tem. Tem um artigo científico que fala dessa coisa da interação com os animais, de forma geral, com viés terapêutico, onde ele coloca que, na comparação com outros animais, o cavalo ele é um dos animais mais perceptivos. Então, às vezes a gente tem a ideia assim, eu tô muito longe, o cavalo tá lá, sei lá, a 100 metros de mim, de costas, mas ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo aqui, porque os sistemas sensoriais do cavalo são totalmente diferentes do nosso. Vamos dizer assim, de modo mais chulo, né? Tipo, são mais aguçados. São mais aguçados. Né? Eu vou voltar naquele artigo da Forbes, que eu achei muito interessante, porque eles falam assim, no tratamento da depressão, a superação possibilitada pela terapia é um grande benefício.
O cavalo é um animal de 500 quilos. Logo, quando você chega a montá-lo, né? Porque isso é uma coisa diferente. Montá-lo é um desafio capaz de melhorar a autoestima, empoderar o cavaleiro. Além de tudo, a atividade proporciona a liberação de substâncias que podem estabilizar a depressão, como endorfina, beta-endorfina, serotonina e citocina, responsáveis pelo bem-estar, felicidade e amor. Durante o processo, os cavalos e os participantes dividem o mesmo ambiente. O profissional responsável pela condução da sessão levanta questões, que é como ela estava falando. As respostas corporais do indivíduo a essas perguntas são lidas e interpretadas pelos equinos, que as reproduzem em forma de pequenos gestos. Por fim, o comportamento do animal é traduzido pelo coach e chega-se ao diagnóstico do problema, é uma interação, enfim, que é muito rico. E o que eu fiquei muito impressionada é que a terapia com cavalos é oferecida pelo SUS. Não sabia disso. Deve ter uma fila do cão, porque tem aqui, eu estava lendo, né, que claro, tem que passar por uma série de análises e tal, mas ela tem um custeio pelo SUS. Tamanha a importância. Ainda estamos caminhando nisso, Sim. né? Em tudo, né? Tem essa metodologia da ecoterapia, que é para pessoas com deficiência. Essa outro viés da psicoterapia, da aprendizagem assistida com o cavalo, não é disponibilizada pelo SUS, mas até mesmo a ecoterapia, isso ainda está sendo discutido. Né? São poucos os lugares que tem, porque normalmente são essas cidades menores, que têm uma comunicação melhor com o município, com a prefeitura, e aí consegue arranjar caminhos para que isso aconteça. Eu fico imaginando, tô aqui em São Paulo, não sei, do Jaraguá. Não tem. Tô na Bela São Paulo. Vista e preciso fazer um negócio de cavalo. Não tem, não é, né, é tudo distante, é tudo mais complexo, não é que cavalo tá em qualquer lugar. Tem algumas coisas assim, mais aqui no meio da cidade, mas assim, pelo SUS propriamente dito ainda não tem. Tem parcerias. Tá. Do tipo, centros de reabilitação do SUS recebem pessoas e aí numa contrapartida da prefeitura tem um espaço que está cedendo algumas vagas para aquela pessoa com deficiência chegar até lá e fazer a terapia, que é esse outro tipo de terapia, que é montado, tem uma pessoa conduzindo o cavalo, tem o terapeuta ali do lado e é muito pro caminho da reabilitação física, né? Porque isso ainda é o que não veio primeiro, assim, quando a gente fala das intervenções assistidas com cavalos, o que chegou primeiro foi a reabilitação física. Diferente do que aconteceu com o cachorro. Então, assim, a gente tem dados do primeiro... da primeira anotação feita, primeiro registro feito de uma terapia com animal ter sido com cachorro, em 1800, lá na Inglaterra, numa fazenda que existe até hoje. E o cão, principalmente, ele veio de uma linha já da saúde mental. Então as pessoas começaram a perceber que dentro de hospitais psiquiátricos, dentro de alguns tipos de instituição, ter esses animais presentes era uma forma de catalisar os processos ali, deixar o ambiente mais acolhedor. Então as pessoas começaram a perceber o poder da interação com os cães. Né? Então esses registros vieram da saúde mental. Aqui no Brasil, a Anísia da Silveira foi uma das pessoas, médica psiquiatra, que colocou isso em evidência de alguma forma, né? E aí quando a gente vai para os cavalos, não nasceu pelo viés da saúde mental, que nem nasceu com os cães. Nasceu muito pelo poder, porque assim, o caminhar do cavalo se assemelha em, sei lá, 90% com o andar, a marcha humana. Uau. Então, em termos de reabilitação física, é muito potente, né? E aí já tem muito estudo científico que comprova isso. E aí a questão da saúde mental, nessa interação com o cavalo, chegou num segundo momento, não foi no primeiro. Porque o cavalo tem esse impacto, né? Na história da humanidade, o cavalo sempre esteve junto e sempre numa relação de montaria. Nas guerras, no desbravar aí as cidades, as coisas, levar, conduzir os trens, sempre nesse tipo de parceria, digamos assim, né? Essa questão dessa interação onde eu não preciso montar o animal, mas eu tenho métodos que já são baseados em evidência e que dizem pra gente, olha, existe uma forma da gente mediar, existe um passo a passo, porque existe, a gente aprende isso, fiz cursos fora do Brasil, dentro do Brasil, da gente mediar isso, essa interação livre do chão, onde muitas coisas podem acontecer. Então, assim, existem vários modelos onde a gente
usa dos cavalos soltos, em liberdade, nessa interação do chão. Porque essa interação que acontece de cima, ela é outra coisa, não que a gente não possa usar, né? Mas como que a gente lida com essa relação de cima para baixo, numa relação de domínio, de certa forma, Total. porque o animal não é que ele está fazendo muito bem o que ele quer, mas ele se submete a estar ali, né? Não que a gente também não possa, em algum momento, usar da montaria para beneficiar o ser humano, né? Em termos de desenvolvimento, de estímulos. Mas essa pegada da saúde mental, ela usa muito mais modelos nesse outro formato, né? Da relação aqui de igual para igual, digamos assim. Vontade de dar um abraço. Não, é uma delícia. Eu acho que eu já falei em outros episódios. Uma vez eu vi um TEDx, um vídeo do TED, que era uma mulher, eu vivo tentando resgatar, acho que eu já falei até pra você e eu não acho, mas foi uma das coisas mais impressionantes, que ela explicava, através dos cavalos, a diferença entre liderança e influência. Então, é fenomenal esse vídeo, eu preciso achar ele de novo até pra mandar pra você. Então, ela tá num comportamento, ela mostra os cavalos e ela fala, olha, esse cavalo aqui, ele é o líder. E esse cavalo é o influente. E aí ela até fala momentos em que o líder obedece o cavalo influente, assim, nitidamente, e momentos onde você vê o cavalo influente, óbvio, se submetendo à liderança do cavalo líder e como tem todo esse comportamento dos cavalos. E isso tudo, óbvio, é para falar do ser humano. O final do TEDx é como nós... Que o funcionamento nosso é muito parecido, o funcionamento da gente numa relação da empresa. Então, você tem dentro da empresa o seu chefe, mas dentro, às vezes, lá das pessoas iguais a você, você tem uma mente que é influente. E como combina essa relação do quanto o líder precisa estar próximo, por exemplo, desse influente para que somem essas forças e vão para o mesmo lugar, né? Então, isso eu já sei, assim, falei, caraca, eu fiquei vendo esse vídeo nem sei quantas vezes e achando, assim, fantástico. E agora, trazendo o cavalo, você explicou que ele tem uma semelhança com o comportamento humano, mas por que o cavalo é tão impactante? Eu queria que a gente entrasse, assim, porque eu não sei vocês, mas o cavalo, ele me passa uma coisa, assim, não sei, é uma grandiosidade e uma paz, ao mesmo tempo uma força, é uma mistura de coisas que eu acho que não tem como você não parar e sucumbir a ficar pelo menos olhando ele e admirando. E eu acho que nessa sensação você já se obriga um pouco a estar no presente, né? Que foi o que você falou. Você cavalo coloca teu cérebro pra funcionar. Coloca o teu cérebro pra funcionar. Acho muito legal isso. Não tem como a gente tá num ambiente onde tem um cavalo, nem que ele esteja longe. A gente, tipo assim, aquilo ali é irrelevante, né? A gente tava até falando disso. Se achar isso, não conversa comigo. Não, mas não tem como. Você pode até não gostar do animal, mas ele nunca vai passar desapercebido. Por favor. Nunca. Então, o cavalo, ele tem esse poder. Eu vou falar um pouquinho dessa coisa da dominância, porque tem vários estudos, principalmente na área da veterinária, estudos maravilhosos, assim, que falam dessa dominância fluida do cavalo, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso. Mas por que cavalos? As pessoas perguntam, por que não camelo? Ou o próprio cachorro, né? Então, assim, primeiro, o cavalo, ele tem a questão da montabilidade, né? Não que a gente vá usar isso sempre, mas ele já chama atenção por isso. Eu não posso montar num cachorro, né? E o cavalo, ele tem, eu já falei aqui, uma história com o ser humano, né? Ao longo aí dos séculos, muito diferente da do cão, né? Ele ajudou o ser humano em muitas fases, né? Com objetivos diferentes, né? Durante a humanidade, mas sempre ali presente. Né? Então, a gente já tem esse inconsciente coletivo, né, dessa questão da história do cavalo com o ser humano. Então, por mais que você fale assim, Júlia, mas eu não tenho história nenhuma com cavalo, minha família nunca me apresentou isso, eu nunca pratiquei nenhum esporte com cavalo, eu nunca montei nem no hotel fazenda, não tenho esse convívio, mas se eu olhar um cavalo, nem que seja num vídeo, é diferente. É diferente, aquilo me causa uma sensação diferente, porque o cavalo, ele traz essa questão do empoderamento, da força, ao mesmo tempo que ele se subjuga,
né? Que você fala assim, por que um animal que pesa em média 500 quilos deixa um ser humano montar nele? Ele não sabe a força que ele tem? O que rola? Né? Lógico, isso tem a ver com o próprio sistema neurológico do cavalo, que é um pouquinho mais primitivo, né? Não é igual ao nosso, mas, cara, ele tá ali, ele se submete. Então, ao mesmo tempo que você vê que tem uma sensibilidade, ele tá ali, ele te percebe e ele interage porque ele tá te escaneando, cara, o tempo todo, porque o único jeito dele entender o que tá acontecendo é estar atento, porque o cavalo, na natureza, ele é uma presa. Sim. Então, ele tem um sistema de percepção, os sistemas sensoriais dele, de que ele escaneia tudo o que está acontecendo o tempo todo de uma forma muito fina, muito refinada. Então, não tem como assim, hoje eu não tô bem, o cavalo não vai perceber. Claro que ele vai perceber. Teu gestual tá diferente. Eu posso não perceber que você não está bem, mas o cavalo, ele vai. Tua frequência cardíaca, o teu gestual já muda. Nem que seja isso daqui, mas muda. É isso que eu tô falando. O seu par da mesma espécie pode ser que não perceba. Sim. Você já viu Mas o cavalo vai que é perceber. levado em hospital e ele entra no quarto daquelas pessoas que estão prestes a morrer? Que, assim, se ele não entrar no quarto... O peio, lá na França. É uma coisa... Ele escolhe o quarto que ele vai entrar. E aquele quarto é a pessoa que está morrendo. Tem vários... Enfim, Que... mas eu acho que o ponto Ele que é a muito gente martela perceptivo, aqui é importante é essa capacidade sensorial do cavalo que extrapola tudo que a gente consegue imaginar. E eu não queria tem ver como se a gente- uma história sua, assim, que você fala que essa foi impressionante, uma que foi muito visual, assim, ali no experience mesmo. Então, tem essa coisa do cavalo já ter isso, né? De impactar mesmo. E, cara, eu já vivi muitas histórias. Muitas mesmo. E, assim, é engraçado, como o mesmo grupo, a mesma manada de cavalos, vamos dizer assim, Júlia, você usa sempre esses mesmos animais para fazer a terapia, as experiências? Às vezes eu mudo, tal, porque a gente escolhe também de acordo com as habilidades do cavalo, mas às vezes o mesmo grupo de cavalos ele se comporta totalmente diferente a depender da pessoa. Porque é uma interação, é uma pessoa diferente, Claro. que vai interagir de uma forma diferente, que tá cozido, que tá assado, enfim. E aí teve uma sessão, uma dessas últimas, que a sessão estava finalizando, eu estava dentro da pista ali da arena com a cliente, tinham 3 cavalos. E a gente já estava caminhando assim mais para o final da sessão. E aí ela estava num ponto da sessão onde ela queria abrir o portão ali da pista da arena e deixar os animais que já eram personagens da história dela, né? E era uma história muito forte. E ela queria abrir e deixar eles saírem daquele contexto, né? Que é onde estava se passando a história, enfim. E aí, no final, eu virei para ela e falei assim... Eu sempre convido a pessoa para fazer. Eu falei, tem alguma coisa antes da gente terminar que você gostaria ainda de fazer? E ela voltou. Eu já sabia que ela ia falar isso. Eu queria abrir aqui e eles saírem. Eu, como terapeuta, pensei, puta, mano, isso vai me dar um puta trabalho. Porque esses cavalos vão sair aqui, depois eu vou ter que... Caçar. E assim, e eu conheço aqueles indivíduos que estão trabalhando comigo, né? Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, então, você pode ir lá, vou te acompanhar, você pode abrir. Aí ela foi, ela abriu, e nada aconteceu. Os 3 animais olharam, viram o que tinha acontecido, E não E não saíram. saíram. e ela achou que era a primeira coisa que ia acontecer. Eu achei que era a primeira coisa que ia acontecer. E eles ficaram lá dentro. E aí ela olhava pra mim, do tipo, E aí? eles não vão sair? Eu falei, eles não estão saindo. E eu perguntei pra ela, por quê? Porque é a leitura dela, não adianta eu ler. Claro. E aí ela começou a desdobrar algumas coisas que inclusive ficaram para a sessão seguinte. E aí ela, enfim, montou uma estratégia lá super mirabolante com a minha ajuda. Ela pediu minha ajuda para que eles pudessem sair. E é engraçado que eles saíram, mas saíram assim bem de boa. Eu achei que eles iam sair tipo correndo assim, bah! Saíram bem de boa. Um entrou num outro... num pasto que tinha ali, que também estava com a porteira aberta, que estava perto.
Esse entrou aí e os outros seguiram outro caminho, foram para outro lugar. E aquilo fez parte da sessão dela e ela ficou muito impactada. E ela falou assim, cara... E aí ela fechou esse outro, que ficou num outro lugar. Os outros ficaram livres. Enfim, fazia parte da história dela. E esses mesmos cavalos, mesmo grupo, com uma outra cliente, um desses 3 indivíduos, desses 3 cavalos, estou eu no meio da sessão. De repente... Ele chegou na cerca, perto da onde era o portão da saída, e começou a mordiscar, assim, a madeira da cerca, né? E é uma cerca que ela só tem, assim, os 2 pés e a parte de cima, né? Que tem ainda uma outra tábua embaixo. Então, é só uma, né? Em cima. E ele começou a morder, e eu, nem tinha a sessão rolando lá, tal, tudo. Mas tinha muito a ver com a história dela. E aí... Esse cavalo, de tanto ele ficar ali, ele conseguiu derrubar. Ele conseguiu desprender um prego que tinha, tudo, ele conseguiu desprender. E aí, a hora que ele viu que ele tinha desprendido, ele deu um pulo e saiu assim, pá, em disparada. E era o mesmo animal, numa outra sessão que... Não fez nada. Não, ele inclusive foi o último a sair, né? Saiu quase a forceps, né? Do tipo, filho, ela quer que você saia, vamos lá. Né? Então, assim, muitas coisas acontecem, mas as pessoas falam assim, nossa, Júlia, mas é mágica? Eu falei, gente, não tem nada de místico, não tem nada de mágico. É simplesmente a interação com o que está acontecendo no ali, no agora, e do que você está apresentando para eles, né? Então, as pessoas falam, mas e se eu não tivesse escolhido aquele animal, vou viajar aqui, tá? Para ser o meu irmão? Nessa minha história, esse capítulo que eu tô contando aqui. Isso aqui que aconteceu não faria sentido. Eu falei, mas você escolheu que você Exatamente. E só está acontecendo Só porque você escolheu. Então, se você já escolheu, é porque você viu algo no comportamento dele que te remeteu a isso. Sim. Agora, você está dizendo pra muito gente louco, né? que eu consigo pegar um trauma, pegar uma vivência, pegar esse momento onde a pessoa está com depressão, tomando remédio até a tampa e enfim, né, muito perdido, não sei o que lá, e trabalhar com os cavalos e sair dessa situação. E entendo que não é solitariamente, porque eu trabalho com psiquiatra, com psicólogo, ela é uma equipe, é uma né, equipe por trás. trabalhando, mas é poderoso, é interessante e as pessoas deveriam ter um carinho maior e estar mais abertas para enxergar isso. Sim, eu acredito veementemente nisso, porque eu vivo isso na pele, eu tenho outros colegas, enfim, psicólogos que trabalham, atuam com esses modelos e vivem isso. Então, assim, primeiro, só o fato da pessoa conseguir sair do cotidiano dela e chegar ali, ela já teve, se ela tá com uma depressão, vamos dizer assim, profunda, ela já conseguiu algo que é muito positivo. Então, se o cavalo teve esse impacto dela conseguir criar forças, falar, eu vou ter essa experiência, e sair daqui da minha casa e chegar num contexto onde estão esses animais, isso já é um ganho muito grande. Uhum. E com o cavalo, isso não é muito difícil de acontecer. Porque é algo diferente. Você não tá falando assim pra pessoa, ó, levanta daí que a gente precisa ir na consulta com o psiquiatra. Não, mas a gente vai ter que ir porque estava agendado. A motivação da pessoa, ela é zero. Fora que quimicamente está acontecendo várias coisas naquele cérebro. Sim. A vida dela tá, enfim, toda cagada, para falar o português claro. Ela não tem força para nada. Inclusive, ela precisa de uma pessoa para que ela consiga fazer um tratamento, levar ela nos lugares, tá junto, mediar, né? Tem, inclusive, o AT, que é o acompanhante terapêutico, que às vezes ajuda muito nisso. Então, assim, quando a gente fala em cavalo, a gente já tem um elemento motivador que ele é diferente de qualquer outro contexto onde essa pessoa possa vir a estar. No mínimo é lúdico, né? Se você colocar assim, no mínimo, né? Sim. Porque é tudo. E é uma aventura, né? E aí você vai proporcionar para esse cérebro dessa pessoa que está com depressão, ela viver em termos de aprendizado, de cognição e de psique, algo muito diferente, e algo em termos químicos também muito diferente. Porque é diferente de eu sentar aqui com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra e conversar, e falar do que está acontecendo comigo. Outra coisa é eu viver o que está acontecendo Sim. comigo. Sim. Ou
reviver, ou ressignificar, ou ver possibilidades que eu não tinha enxergado ainda e que não é o meu terapeuta que está falando, faça cozido, faça assado. Não, sou eu que estou vendo isso. Sou eu que estou chegando nesse entendimento. Então, ninguém sai de uma sessão sem nenhum aprendizado. A gente tem sempre um momento que ele é mais cognitivo pós o momento experiencial ali com os cavalos, que é onde a gente senta com os clientes e fala assim, vamos colocar aqui no papel, e esse papel fica com eles. O que você aprendeu hoje? Qual foi o personagem da tua história hoje que passou por alguma mudança e transformação? Porque sempre tem. Ai, foi esse. O que aconteceu? E o que você aprendeu com isso? E aí, a hora que a pessoa começa a colocar no papel, ela começa a ter mais insights ainda, além do que ela já viveu ali. E durante a semana, os clientes me ligam e falam, Júlia, e é super normal. Porque é tão intenso, porque você vive no corpo. É diferente de você falar, é algo muito intenso, então é muito marcante. Então é muito comum a pessoa, depois da sessão, depois da experiência, ela ainda, o cérebro dela ainda continuar trabalhando, ainda continuar emergindo coisas que estavam ali no inconsciente pro consciente. E as pessoas às vezes mandam mensagem, ligam e falam, Júlia, aconteceu isso. Eu tive esse insight, eu estava pensando no que aconteceu durante a sessão e tem a ver com isso, né? Quanto tempo dura mais ou menos uma sessão? Individual, ela dura em média 1h30, 2. Ah, bastante. A menos que isso, não tem. E qualquer cavalo, eu tô falando, eu tô animadona aqui. É isso que eu queria saber. Como que ela escolhe esses cavalos? Porque não é que você, de repente, foi pra um rancho, tem um hotel fazenda, tinha uns cavalos, Cata vou dar uma inteira, gente. Vamos bater um papo. Que, aliás, já andei num que, nossa, que aquele era pá virada, que tentava morder minha perna o tempo todo, chamava Saci. Você já imagina a figura. Isso, ele queria que você ficasse com uma Ele só. queria morder minha perna o tempo todo, rapaz, era uma loucura. Não deveria ser qualquer animal. Não deveria, principalmente assim, em termos de conhecimento de quem é aquele indivíduo. É como se eu fosse... Vamos tirar o cavalo da parada para a gente tentar visualizar. É como se eu fosse fazer um grupo terapêutico, onde eu tenho, sei lá, um casal que vai vir para fazer uma terapia. Aí alguém fala assim para mim, Júlia, você sabe que eu conheço um terapeuta? Que ele é muito bom nessa área, tal, e ele queria trabalhar em colaboração com você, queria conhecer seu trabalho. Será que ele não pode entrar numa sessão com você? Eu jamais faria isso. Porque eu falei assim, você pode falar pra mim que o cara é fantástico. Eu não conheço. Sim. Claro. Eu não sei como ele funciona. Vai que ele me solta um negócio no meio da sessão que não tem nada a ver com o processo que tá acontecendo. Mas tem raça também, Então, tem cachorro, não. que tem raças que são mais fáceis. Nesse contexto, a raça ela não importa muito, porque a gente não tem, nesses modelos, como não tem a parte da montaria, porque a raça ela tem a ver muito com, fisicamente, como esse cavalo... Performance. E tá ligado à performance. Então, assim, como não tem muito essa questão... Não muito. E até legal ter cavalos de raças diferentes, porque tem temperamentos diferentes, personalidade. Lógico que a personalidade do indivíduo não independe da raça. Mas seria mais ou menos isso. Então, assim, trabalhar com animais que eu nunca vi na vida, porque assim, mesmo você conhecendo coisas que você diria que nunca eles fariam, eles fazem. Então, assim, para você não atentar contra a segurança nem dos próprios animais. Sim. Entre eles, e nem dos seres humanos envolvidos no processo, o ideal seria que você conhecesse aqueles indivíduos Continue não minimamente. passando por trás do cavalo, né? É. Sempre uma boa indicação. Não, isso na sessão ela não importa muito, mas aí você tem que entender, porque assim, se você tá no meio da sessão, vamos lá, eu tô no meio da arena ali, tô com o meu cliente, tem 3, 4 cavalos. Você imagina que ele tá num puta processo ali, que as coisas estão acontecendo. Aí eu falo assim, não, pelo amor de Deus, não passa atrás do cavalo. Não, já bugou na hora, não vai nem... Acabou o processo. Não, mas eu fico pensando, não... você tem um cliente que tá numa fase, que é de muita agressividade, é uma pessoa impulsiva, nada... O terapeuta, ele tem que ficar ali o tempo sentido tomar um todo. coice, por exemplo. E os cavalos já brigaram menos. muito? Já. É isso que eu queria saber, do tipo... Já sei de lá, empinar, de se eu pegar, imagino. de não sei o que. É De que assim, tretaram De tretar, Tretaram. que era uma representação de uma treta real. Tem uma coisa- Eu quero saber de Eu acabei uma de tomar um coisa. choque. Não, tem uma coisa que é assim, a brincadeira do cavalo, a interação entre eles,
Então é uma coisa tranquila, né? Que vocês podem Claro. imaginar, porque eles são Gigantes. seres grandes e que pesam 500 quilos cada um. Então, assim, uma leve brincadeira, quem olha de fora e não conhece de comportamento equino vai falar, gente, ninguém vai separar, vai acontecer algum desastre, né? E não tem isso, né? Então, por isso que a gente precisa entender o terapeuta que trabalha com cavalos, principalmente nesse modelo, onde eles estão livres para agir como queiram, precisa entender muito de comportamento equino. Com certeza. Muito. Porque senão ele acaba com a sessão dele. E às vezes, se ele não entende, ele precisa ter um especialista em cavalos junto com ele. Que vai falar pra ele assim, olha, eu vou ali e vou tirar aquele indivíduo porque vai dar ruim, né? Porque tem muito terapeuta que acha lindo, maravilhoso trabalhar com cavalos, porque eles são lindos, maravilhosos Sim. mesmo, mas não entendem nada de cavalo. E aí colocam em xeque a segurança dos próprios cavalos E e, das dos pessoas. clientes. Eu tenho Já um vi sonho. vídeos aí, Calma, que eu queria saber. barbaridades acontecendo, né? Antes de você falar que a gente vai terminar o programa. Não, eu não ia falar, eu falei que eu porque- tenho um sonho que era andar a Ah. cavalo na beira da praia. Ah, tudo bem. Isso Não, mas você isso tá é perdoada. super Isso é realizável. bem realizável, amiga. Em Dubai, né? Tipo. por que Ué, Dubai? gente, as pessoas botam cavalo lá, ficam andando naquelas praias. Não que faz isso na Dubai? baleia. né? Porque aqui as praias estão lindas. Eu nada tenho a ver. cavalo? Não tenho No Nada a cavalo. ver, Nordeste, amiga. eles super fazem isso. aqui Achei no meio Brasil. baixo astral Nordeste? você ter escolhido Dubai pra... Eles que reclamam, gente, Dubai deve ser legal, mas tá bom. Eu queria muito que você explicasse a questão da dominação, que eu fiquei super curiosa, que eu acho que isso passou, vamos é voltar. muito interessante pra gente entender. A gente sempre trabalha com um grupo de cavalos justamente por conta disso, porque eles vão interagir entre eles num contexto ou num funcionamento social que é parecido com o nosso. Então, é uma grande oportunidade para a gente olhar aquilo e falar. Por isso que a gente tem rápido vários insights assim. Puta, meu, aquilo ali tá parecendo minha mãe. Aquilo ali tá parecendo o chefe do meu trabalho, cara. Por quê? Porque eles têm um funcionamento social parecido. Quando você falou da dominância, liderança, a gente tem estudos que já dizem que a dominância do cavalo ela é fluida. Isso quer dizer o quê? É sempre dominância em relação a algum recurso. Então, por exemplo, tem lá os cavalos, uma turminha de cavalos soltas lá, que eles já se conhecem, eles interagem entre eles, blá, blá, blá. Num dado momento, se você for lá no pasto e for a hora de colocar comida, você vai lá e vai colocar comida nos coxos, que são os lugares onde eles comem. Provavelmente, algum animal vai ter dominância em relação àquela comida. Então, é aquele que vai chegar primeiro, que vai comer primeiro, tem quem vai esperar. Então, aquele animal, naquele momento, ele tem a dominância em relação à comida. Pode ser que outro tem em relação à água, que outro tem em relação a estar coberto, não estar exposto à chuva. Não sabia disso. E assim vai. Só que ela é uma dominância fluida. Então pode ser que aquele indivíduo que tem dominância em estar num espaço, debaixo de uma árvore, alguma coisa, que é coberto quando chove, pode ser que dali a um mês não seja mais ele. Uau. Pode ser que seja outro indivíduo. Então, eles nos ensinam muito de que essa questão da dominância, e a gente pode pensar também na questão da liderança, embora sejam coisas diferentes, de que eu posso estar dentro de uma empresa que você falou assim, e ali, vamos fazer tal projeto. Aí, escolhem fulano da sua equipe e falam assim, você vai liderar esse projeto agora. Mas até então, ele não liderava nada. Né? Então, naquele momento, ele vai ter uma dominância, né? Ou, se a gente extrapolar muito, uma liderança em relação àquilo naquele momento. Mas isso não quer dizer que em outros momentos, em outros processos da empresa, ele também tem esse papel. Sim. Né? Ou pode acontecer de um indivíduo dentro de uma mesma equipe, ou até mesmo se a gente pensar numa família, em outros grupos de pessoas, grupos sociais. Ele não tenha nenhum cargo, mas ele desempenha um papel de dominância, de liderança, né? Eu já passei por isso, de estar numa equipe onde tinha uma coordenação, um coordenador, mas que ele não conseguia exercer um papel de liderança dentro da equipe, mas as pessoas enxergavam em mim esse papel de liderança, mesmo sem ter um cargo. E não ficou para sempre assim. Depois eu saí, depois eu outra pessoa, porque é tudo muito fluido, né? Então a gente não pode achar que não, eu domino em relação a isso, eu vou ser líder e vai ser sempre assim. Não, você pode ter características que te levem
a isso num dado momento, mas isso não quer dizer que é para sempre assim. E só um detalhe que é muito, ela explicando isso, que eu voltei pro documentário, né, pro TEDx, que realmente minha função de hoje é achar isso e mandar para vocês, até de repente deixar o link aqui, que ele fala, ela ensina uma coisa muito legal, né, que a gente acha que a ideia da liderança é você jamais ceder. E o cavalo ensina que ser líder é ceder às vezes. É você aceitar que outro está tomando conta daquela situação. E isso eu achei fantástico, assim, porque a gente... E é isso, quando você visualiza, você fala, caraca, realmente, foi preciso ceder para ganhar essa situação. Que é uma coisa que a gente precisa muito na vida. Às vezes, ceder é o passo que você precisa dar para conquistar aquilo que você quer, né? Não é só pela força ou pela imposição. Exatamente. Então é mágico olhar o cavalo até sobre esse ponto de vista da empresa, assim, é impressionante. Eu ia soltar o Exatamente. 10 na fala dela, solto na sua também. Obrigada, amiga. Lindo essa parte final, muito, muito bonito. Não, E o cavalo ele nos ensina muito, mas é isso, você precisa ter sempre alguém que conheça de comportamento de cavalo para ir fazendo esses paralelos. De novo, eu vou falar sobre isso porque tem muito terapeuta por aí que tá trabalhando Claro. com cavalo sem entender nada de cavalo. E aí, assim, esses belos paralelos, né, que a gente pode fazer e que a gente pode usar disso como um recurso Uhum. para desenvolver pessoas, para desenvolver equipes, aí às vezes nos falta esse recurso, né? Que nem eu querer dar aula de natação sem saber nadar. não dá, não dá. É, fica um pouco difícil. Ai, gente, que aflição. Eu assim, eu adoro andar a cavalo, mas hoje, eu meio que quando tenho a oportunidade, fico tão feliz, eu monto o cavalo já pedindo, assim, não pedindo desculpa, mas agradecendo, porque eu acho, deve ser muito desconfortável ter alguém mandando eu vir pra direita, mandando eu vir pra esquerda, sabe assim, eu faço carinho, eu agradeço, eu parabenizo, eu quero que ele sinta que é uma coisa em conjunto e divertida pros dois, sabe, de alguma forma, para tentar compensar essa dominação sobre ele, que eu acho que deve ser sacal, né, mas isso aí é uma outra terapia, pessoas, porque, nossa, vocês ouviram? Ai, que tristeza. É hora do boom. Fuck my brain. Pocotó, 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 pocotó. E nesse clima, vamos à hora do boom. Eu fiquei tão entretida com essa conversa que eu fiquei aqui, sabe? Entrei na história e fui indo. Quando eu olhei, eu tomei um susto com esse relógio que estava aqui na frente. Vamos começar o boom, como sempre, com Natália Mestre. Ela, pocotó, pocotó, pocotó. Amiga, muito difícil isso, porque eu ainda queria falar um monte, eu queria mesmo pônei no nosso estúdio. Vamos botar um cavalo Vamos aqui colocar um atrás? cavalo. Acho que merece, a partir desse programa, um cavalinho na aí nossa atrás, vai ser estante. legal, é. Eu acho que vocês têm que ir lá Todo viver isso, significado. a gente fazer um episódio lá. Nossa, já pensou? A gente faz imagens, posta nas redes, para quem? Para os nossos para os membros. nossos membros. É isso. Vocês vão Maravilhoso. ver. Nossa, Boa, eu quero muito fazer. Bom, eu, ao contrário, né, de vocês duas, eu não tenho experiência de montagem de Você cavalo. nunca montou? Eu nunca montei. Olha que Oh. loucura. Precisamos trabalhar isso. Não, choque, querendo muito fazer você fazer isso. Sim. É tipo mudança de vida, o dia antes do cavalo nascer e Depois descer. do cavalo. A minha cunhada, aliás, um beijo pra Thaís, minha cunhada querida que assiste muito, ela faz prova de tambor. Então, assim, ela tem cavalo, meu irmão tem cavalo e eu não montei ainda. Tudo bem que o meu irmão, nessa fase do cavalo, é uma parte nova da vida dele. A gente fala como se fosse fácil ter acesso a pós-Thaís, cavalo, né? Isso tá? é meio ridículo, Eles né? moram no interior, então tem o Aras e tudo. Só que a minha cunhada, de fato, ela entende muito de cavalo e é apaixonada por cavalo. E é uma coisa que o dia que a gente foi lá no Aras dela, é uma magnitude, foi o que eu falei, assim, é um negócio que eu fiquei, gente do céu, é impactante. Não tem como você não prestar atenção naquilo. E você fica, pelo menos eu fiquei meio assim, tipo, será que eu vou lá, que eu pego no cavalo, porque é óbvio que eu queria, porque eu sou a louca dos animais, então eu queria fazer carinho, ou será que eu fico na minha? E ela falou, Nath, esse daqui dá pra você pegar, né, super, não sei o quê. E aí, é assim, você olha pra ele e, não sei, eles também são muito amorosos, é um negócio, assim, fascinante. Isso pra dizer que, se a gente tem como mais um recurso, né, uma ferramenta pra saúde mental
tão bonita como essa, tão incrível como essa, eu acho que você nada melhor do que você vivenciar as coisas. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Todas essas terapias que nos permitem sair apenas da teoria e vivenciar alguma coisa com o corpo. Eu acho que a gente tem que lembrar que o corpo tá vivo. Então, que a gente vá fazer. Eu quero muito fazer uma sessão. Ai, meu Deus, já tô empolgada. Ai, gente, isso vai ser tão lindo, tão lindo. Porque ela falou isso, eu acho riquíssimo, assim, o cavalo não te julga. Né? E o cavalo tem essa parte sensorial tão forte, ele sente o seu batimento cardíaco, ele sabe como você está chegando nele. Então, essa percepção fala tanto sem dizer nada. Mas aí, do mesmo jeito que ele passa a te entender, os sinais dele, você também começa a entender alguma coisa ali subconsciente. E olha que rico você poder ter uma troca sem necessariamente estar falando. E aí ela é muito mais honesta. Então, às vezes, para quem olha e acha isso tudo um papo de maluco, primeiro experimenta. Sim, com certeza. E depois forma uma opinião. Tendo uma oportunidade, vá. Né? Eu entendo, cavalo não é McDonald's, você não vai ter a qualquer esquina, não vai, Oxiso, né? Que aqui em São Paulo agora a febre do Oxiso, aquele supermercadinho Oxo. Patrocine a gente! Super 2025, ano ótimo. McDonald's também. Não. Não vem não com o McDonald's não pode patrocinar. Falamos depois. Não, Marcelo! Aí, Marcelo. as pessoas querem, gente. Eu tentando trazer qualidade, que isso? Que difícil. Mas como o Mac, olha... A gente adora o McChicken, mas vamos lá, né? Não. Voltemos aos cavalos. Voltemos aos cavalos. Para dizer que a possibilidade de estar na presença de um ser como um cavalo já é por si só transformadora. Sim. A possibilidade de montar um cavalo é mais transformadora. E viver essas experiências que vão ter uma conexão emocional com o cavalo em chão deve ser um negócio assim difícil de colocar em palavras. Então adorei essa conversa, adorei entender melhor, adorei passar por esses meandros dessa relação silenciosa, mas que deve ser riquíssima. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e agora de estar aqui. O meu boom é: os cavalos, sem nenhuma palavra, nos ajudam a contar as histórias não ditas. 10, hein? Então, assim, para dizer que hoje a psicoterapia assistida com cavalos, a aprendizagem experiencial com cavalos, ela já é cientificamente, né, comprovada. Ela é uma prática, né, baseada em evidência. Para as pessoas não acharem assim, é algo mágico que eu vou lá. Não, tem muita ciência por trás, tem muito estudo, né? Eu, como outros profissionais que trabalhamos na área, a gente vai atrás, a gente vai aprender para poder entregar o melhor para os nossos clientes, né? Então, essa parceria que a gente tem, que eu tenho com os cavalos, ela é muito rica e eu vivo no meu dia a dia a possibilidade, não só a possibilidade, vivo de fato, eu vejo isso, o poder de transformação e de mudança que os cavalos podem ter na vida das pessoas em termos de desenvolvimento, em termos de cura. Então, hoje em dia, eu trabalho só com isso. Eu encerrei esse ano, em setembro, minha carreira de 10 anos na saúde pública, onde eu atuei durante 10 anos. E hoje, mas sempre SUS e cavalos, né? Sempre trabalhei com as duas coisas. E hoje eu vivo só da minha parceria com os cavalos, né? Sempre numa relação harmoniosa, pensando no bem-estar dos cavalos, não só na questão de eu uso, que a gente falou hoje, né? Tem que ter o ganha-ganha. Sim. Em algum momento, não pode ser só bom para mim o tempo todo, Claro. né? E isso está muito em evidência, essa discussão do bem-estar equino hoje em qualquer tipo de intervenção, né? Então, eu acho que o meu boom é esse. Os cavalos, sem nenhuma palavra, nos ajudam a contar as histórias não ditas. Ai, que lindo! E aí fica aqui o meu convite para vocês, né, quem estiver assistindo aí a gente, vem visitar, né, participar de uma sessão do Equine Experience para ver aí como que funciona essa tal da aprendizagem experiencial, Vou da colocar aqui na psicoterapia. descrição. E tem a pós também, que eu quero super, que eu começa tinha esse esquecido. ano, né? Começa esse ano, final agora do mês de janeiro, começa dia 28, né? Eu Legal. participo de uma associação educacional, que é a ABRE, onde eu sou sócia fundadora e docente. E a gente lançou a única pós-graduação no Brasil, reconhecida pelo MEC,
de terapias e aprendizagem assistida com cavalos. Que Bom legal. demais, parabéns. Parabéns Você mesmo. já merece nota 10 Nossa, também. Merece, incrível, olha. claro. Vou colocar aqui no descritivo o link, então para quem tem interesse para participar, meus parabéns. Eu quero deixar um beijo especial para Luli Kratchmer, que nos conectou, Maravilhosa. minha grande amiga. Mais uma conexão feita pelos cavalinhos. Esses cavalos que foi por meio maravilhosos. dela. E Natália gosta sempre de descobrir facetas minhas, Não, que ela Marina, fala que eu tenho não, coisa mais bizarra. não, Eu já medo. toquei gado com o rei do gado. Que bonito isso já. Foi muito legal. Em choque. Eu ainda vou. Minha experiência com cavalos eu era louca pelo cavalo de fogo, desenho, e achava que eu era a princesa Sarah por muito tempo da minha vida criança. Então já é uma conexão. Cavalo de fogo tem. moldou a minha infância. Só quero. Tá vendo? Você que tem 20 anos e nunca viu o cavalo de fogo, por favor, dá um Google. Era um desenho maravilhoso. Maravilhoso, É maravilhoso. agora que eu canto a música da abertura? Não. Não, ok, ok, entendido. E com essa negativa de Natália Não Mestre. era um pouco que o rei do gado, o Antônio Fagundes? Não, o rei do gado real do Brasil. Ah, eu queria o Antônio Fagundes. Multimilionário, etc e tal. Foi gravando um documentário, mas foi muito legal. Ok. Ok, Próximo depois eu programa. coloco em paralelo. Beijo, minha gente. Intenso esse programa hoje, abrindo 2025. Top. Só programa novo agora toda quinta-feira, hein? Vem com a gente. Conhece aí. aquela pessoa que tá precisando de um apoio emocional? Tem tantas facetas que a gente pode usar com os cavalos. E olha que delícia ter contato com isso. Vai lá, abre um pouquinho a sua cabeça, vai experimentar. Vou deixar os links aqui no descritivo. Espero que vocês tenham gostado. Aguardamos vocês na semana que vem. E só para dar aquele tchau, lembrando as nossas redes sociais. Atenção, YouTube, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. E atenção ao Instagram e ao Jogral. @FMy.brain. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada por essa parceria. Muito obrigada, Júlia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, E até foi semana que top. vem. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.